Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aí do Líder de Sucesso. Eu sou o Thiago Balbinotti, da agência Plano B. Estou mais uma vez aqui com o meu colega Matheus Lorenzi. Matheus, fica à vontade aí para se apresentar também, por favor. Boa, pessoal. Mais um dia aí no nosso episódio do Líder de Sucesso. Eu sou o Matheus Lorenzi, cofundador e CEO do Rossetto e Lorenzi Estratégia e Gestão de Negócios. Então, a gente está aí com o ilustre Lucas para participar hoje da gente por podcast. Obrigado pela visita. Vai ser uma hora aí bem interessante para a gente trocar mais ideias e falar sobre empreendedorismo, né? É o que nos move, né, turma? Então, obrigado aí pelo convite, Thiago, Matheus, é um prazer estar aqui com vocês, trocando uma ideia. Eu sou o Lucas, né, estou à frente da Lola. A Lola é uma empresa que tem 6 anos já e que hoje a gente ajuda pequenos e médios gestores a sair do modo apaga-incêndio, daquele turbilhão, para uma empresa mais organizada, tendo clareza onde quer chegar, com um time mais autônomo, tendo mais autoridade, gerando mais vendas. Perfeito. Bom, primeiro de tudo, obrigado já pela presença aí, Lucas. E antes da gente começar e seguir então a conversa, vamos para os nossos comerciais. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Muito bem. Bom, Lucas, vamos começar então. E a gente sempre faz uma das primeiras perguntas que a gente faz aqui, que a gente gosta de iniciar, é conhecer um pouquinho da história. O que fez, né, você ser empreendedor, começar a Lola, o que te motivou, te inspirou, onde é que foi o gatilho aí que deu início a esse projeto, né, a essa empresa, e também contar um pouquinho da tua história, né? Então, se antes tu já empreendeu ou não, como é que foi essa transição, se for o caso, né, para o empreendedorismo. Então, nos conta um pouquinho aí como é que foi o início dessa jornada. A palavra é minha, então. Exato. Vamos lá. Bom, eu tô com 38 anos, né? Eu comecei a trabalhar ainda na faculdade, fazendo estágio. Sou formado em publicidade e propaganda, tenho MBA em gestão empresarial pela FGV, e eu sempre fui muito, durante a publicidade, eu sempre tive a pegada do atendimento, de fazer a parte ali, a articulação entre o cliente, a agência. Então, eu sempre tive uma pegada assim mais de vendas. E fiz a faculdade. Durante a faculdade, eu comecei a trabalhar numa empresa de software para a área pública. E nessa empresa eu fiquei um bom tempo. Voltei nessa empresa, mas eu fiquei boa parte da minha vida empresarial, de profissional, eu fiquei lá, né? Vendendo software para prefeituras, para câmaras de vereadores, autarquias públicas. E eu sempre tive um olhar, assim, não só da venda, mas como um gestor da minha área, um gestor de como é que a gente pode fazer para ter resultados melhores, como é que meu time pode performar melhor. Foi então que o destino trouxe a Dani, que é a minha esposa, né? O destino nos colocou trabalhando juntos nessa mesma empresa. Ela como coordenadora de marketing e eu como coordenador de vendas. E aí a gente teve o grande desafio de fazer o rebranding daquela empresa. Ela se chamava Dueto e passou a se chamar Governança Brasil. Cara, é um processo extremamente complexo. Uma empresa de 40 anos, né? 150 pessoas trabalhando, mais de 300 clientes no estado todo, 5 unidades espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Como é que a gente troca o nome? Um mercado extremamente acirrado, competitivo, né? Trocar o nome poderia simbolizar ou tá fechando, ou não sei. Então tinha... E a gente conseguiu fazer isso muito bem, eu e a Dani. E isso tanto internamente quanto o time, né, com o time,
Porque tinha gente que estava há 30 anos na empresa e não queria trocar o nome. Era Dueto, não era Governança Brasil. Então a gente conseguiu fazer isso muito bem, ela no marketing e eu com um time de vendas. Então eu em eventos, em levar o discurso, a abordagem. Então a gente conseguiu posicionar muito bem esse negócio, levando a estrutura de princípios e valores dessa marca sob esse desafio novo de um novo nome. Bom, a gente fez isso e ficamos grávidos, né? E aí, o que aconteceu? Quando a gente ficou grávido, a Aurora nasceu, o nome da minha filha, né? A Aurora nasceu e a Dani passou o período de estabilidade e acabou sendo demitida da empresa, né? Como 90% das mulheres brasileiras. Eu fiquei mais um tempo tocando a área comercial, mas um dia quebrei um dente dormindo. Eu falei, cara, não quero mais troço pra mim. Era um negócio muito difícil, assim, não tava mais legal. Quebrei o dente dormindo, pedi demissão, e aí, ambos sem emprego, ambos recebendo boleto, ambos... Recém-nascida, a Aurora tinha 2 anos, né? E ela foi um motivo pelo qual eu pedi desligamento também, porque para ela eu era mais um. Eu tava sempre na estrada, eu não conseguia ter ainda a questão do afeto de pai, né? E pedi desligamento, ambos recebendo boleto. Foi então que a gente contratou uma designer de serviços. Eu e a Dani, né? Essa profissional, que é assim, a gente agradece ela até hoje, é a Aline Klein. A Aline, o designer de serviços, ele fez as perguntas certas para a gente entender no que a gente era bom juntos. E aí, quando a gente então fez o rebranding daquela empresa, a gente entendeu que nós éramos bons em ajudar empresas que estavam em transição. Né? Empresas que precisam ir do ponto A para o ponto B, mas não sabem bem o que e como fazer. Foi então que a gente estruturou a Lola. Né? Então a Lola hoje é uma assessoria que ajuda pequenos e médios gestores. O nosso negócio é o pequeno e o médio. O grande sabe como fazer, Thiago. Né? O grande ele já tá cascudo, ele passou por esse processo, já passou por vários. Sabe, ele tem grana, ele consegue fazer de forma mais fácil. O pequeno não. O pequeno ele tá lá, né? Vamos pegar o setor da contabilidade. Ele tá lá fazendo a contabilidade, o fiscal. Ele não consegue pensar na gestão, né? Eu sempre falo assim: o que te fez vir do 0 pro 1 não é o mesmo que vai te levar do 1 pro 100, velho. Do 0 pro 1 é muito do teu jeitão, daquilo que tu conhece, mas do 1 pro 100 vai te faltar habilidades, práticas, ferramentas, né? Conhecimento de fato sobre como chegar e como fazer diferença. E é nesse gap do 1 pro 100 que a gente entra. É ajudar o pequeno e o médio a ter uma empresa mais organizada, com direcionamento, com estratégia, sabendo exatamente onde e como vai fazer para chegar lá. Poxa, bacana. E até eu vou pedir para te falar, aí, como eu tenho informações privilegiadas no bastidor, o porquê do nome, porque eu lembro que o nome ele tem um motivo, né, especial. Então, antes de a gente entrar no nome da metodologia, que é outra também que eu acho bem interessante, mas conta um pouquinho para nós, até porque vem de uma união literalmente do marketing e do comercial. Vocês, tu e a tua esposa fizeram... seguiram na linha, na prática, a união do marketing e do comercial, né? Vocês chegaram a casar e desse casamento teve um ótimo resultado, que é a filha de vocês. Todo mundo fala que tem que andar junto, né? Marketing e comercial tem que andar junto. O Lucas e a esposa dele resolveram levar isso ao extremo. Literal. Mas também, por causa da filha de vocês, né? Que surgiu o nome da Lola. Então, conta um pouquinho melhor para nós essa história aí também, que acho que é bem interessante aí para o pessoal... entender um pouco melhor, né, o propósito da Lola, que eu acho que faz um significado muito interessante. Legal. Quando a gente estava estruturando lá com a Alice, então, né, passando pelo design de serviços, a Dani, ela sempre foi uma referência em posicionamento, em branding. A Dani tem uma estrutura de academia muito grande. Ela deu aula por 25 anos, né, então, só que o nome dela estava sempre muito ligado à academia. Né, ela deu aula na UFSM, na UFN Santa Maria, Senac, então grandes instituições. E aí quando a gente estava diante da situação de, tá, o que a gente vai ser? Vai ser Daniela Pedroso, que era o nome dela, né? O que vai ser? E aí, cara, a Dani Pedroso tá muito na academia, o mercado não compra academia.
né? O mercado compra skin de game aqui, né, velho? Então, e aí, então, a gente fez tava lá tomando um vinho do caramba. E aí eu falei assim, tá, se a gente quer transformar as empresas, que é o nosso propósito, né? Transformar as empresas por meio das suas marcas, ou seja, por meio da estratégia da marca, né? Do propósito, do posicionamento. Quem que causou transformação nas nossas vidas? Foi a Aurora, né? E a Aurora, foi por causa dela que a Lola existe hoje. E aí, só que na época, a Aurora não conseguia falar o nome dela, ela falava Lola. Então, tá aí. Então, a Aurora é quem transformou as nossas vidas. A gente quer transformar a gestão das empresas, então ficou Lola por causa disso. É muito bacana, cara. Tu sabe que esse propósito que vocês têm comentado, e principalmente do pequeno e médio empresário, né? É muito do propósito aqui, um pouco do líder de sucesso, de levar conhecimento para quem está começando a jornada, ou quem está vivendo por fases difíceis, ou aquele que está numa fase boa, mas quer se manter bem. E é um pouco do que nós também lá na Rosseto Lorena a gente faz, muito focar também no pequeno e médio empresário. Justamente é muito similar, por isso que eu achei interessante aqui, é essa questão da jornada que eu gosto de falar assim, sair do empreendedor para um empresário. A pessoa, ela nasce empreendedora, muitas vezes ela é a técnica, ela é a pessoa que sabe fazer aquilo ali muito bem, ou ela é um comercial que sabe vender muito bem alguma coisa, mas chega uma hora que cai tudo no colo dela. E ela precisa se preparar para esse próximo nível, e é onde trava, e é onde entra ali problema de gestão, problema de marca, o marketing não funciona, o comercial não vende, as finanças estão em baixa, tu não sabe direito para onde ir, e tu entra nesse ciclo, muitas vezes um ciclo de atordoamento, assim, e tu fica naquilo ali. Então esse propósito é muito legal também de tu transformar as empresas, né? Hoje a gente romantiza muito o propósito, e aí é o que eu quero até te questionar um pouquinho, mas eu acho que às vezes o propósito tu pode entregar a ele através do teu serviço, de tu servir de fato a esses empresários, essas pessoas, porque tu acaba transformando famílias, né? E aí esse propósito, assim, que vocês quiseram fazer e usaram Lola, né, até esse momento especial da filha de vocês, como é que vocês transmitem isso para os clientes? Como é que vocês tentam, de fato, entregar isso lá na ponta? É para a gente entender um pouco a dinâmica da empresa de vocês. Cara, muito legal. Hoje, isso a gente tem um funil de tomada de decisões, né? Que a gente estrutura e até compartilha isso com os nossos clientes. Que tudo é a partir do propósito. O que tu vai fazer? Vai ao encontro do teu propósito? Né? Lá na Lola, então, assim, tudo que eu faço lá, tudo que o meu time faz, gente, cara, se tu for fazer isso, vai ao encontro do propósito, vai transformar a empresa por meio da sua marca. Então, como é que nascem coisas lá a partir disso, né? Então, primeira coisa, a gente começou lá atrás, 5 anos atrás, era um escopo de produto, de serviço que a gente entregava. Aí a gente foi crescendo, 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 eu fui percebendo que aquilo que eu estava fazendo, antes a gente só entregava uma espécie de brand book para o cliente. O que eu olhei para aquilo? Eu falei, cara, ele pegava aquele material, lia, achava lindo e Não aplicava. engavetava. Guardava. Engavetava. E eu olhava para ele e falei, cara, eu não estou transformando ele por meio da marca. Ele não está usando a essência do negócio dele a favor dele. Porque o dia a dia está comendo, né? A rotina está pegando. Então, beleza. O que a gente vai fazer? Tá. Onde ele quer chegar? Vamos entender mais sobre OKRs e vamos botar OKR para ele aqui? Agora ele sabe onde é que ele quer chegar e quais são as iniciativas que ele tem que fazer nos próximos 3 meses para chegar lá. Tá, e aí nas iniciativas, o que tem que fazer? Vamos trabalhar melhor aqui a nossa comunicação? Vamos pensar. Para a essência do negócio dele acontecer, as coisas têm que estar sempre muito bem abotoadas. E foram nascendo serviços, foram nascendo práticas, foram nascendo ferramentas que a gente entendeu que tem um framework, né? Tem um playbook, uma estrutura que resultou no nosso método hoje, que se chama Caos, que eu vou falar depois dele. Em paralelo, o que eu comecei a perceber, né, turma? A gente começou a atender um segmento de cliente, mas o pituchinho, o pequeno, aquele que está iniciando, ele não esbarrava na condição comercial. Falei, cara, mas eu também posso transformá-lo por meio da marca, só não com esse produto. Vamos, quem sabe a gente faz aqui um programa de mentoria, né, empacota aqui em 10 semaninhas um negócio que já vai fazer uma grande diferença. Então, nasceu Acelerando Marcas, porque eu vou também transformar aquele pequeno. Disso, nasceu uma comunidade, o nosso Lola Clube,
que é mais uma fonte de conteúdo que o cara vai ter para transformar a empresa por meio da sua marca. Nisso, nasceu nisso. Então, nascem coisas que se eu não tivesse o propósito, eu não nasceria. Se eu não tenho esse negócio, tu falou antes, né, Matheus, de acaba se romantizando um pouco. Se eu não tenho esse negócio, eu não consigo inovar. Não consigo. Eu, Lucas, e eu passo isso pro meu cara, eu não consigo. Não consigo, velho, porque eu travo. Sim. Se eu só Uma disser... coisa pesada, né? Acaba ficando É pesado. de razão, né? É a razão. Não se vira mais. É o teu talento, né? Tá bem, o meu talento é esse. Onde é que eu quero chegar com ele? Cara, que é a minha visão. Eu não abro mão que até 2030 eu crio um grande ecossistema Sim. de soluções, de práticas, de ferramentas que eu vá plugando no meu cliente e ele vai vendo o quanto ele é forte. Isso é legal, porque muita gente quando fala em propósito pensa, vou mudar o mundo, vou não sei o quê, quero ser algo assim de transformar nas pessoas. Não, o propósito é o que tu tem de bom e como tu pode, qual que é o teu melhor, tuas melhores qualidades, como tu pode transformar isso no dia a dia em coisas simples para transformar a vida das pessoas. Isso para mim, o propósito é isso. E por isso que é tão importante estar alinhado. Porque daí quando tu vai ter um desafio, quando tem uma coisa, um momento difícil, um cliente que tá... Aquilo ali te dá um suporte para te passar e ver, não, mas é isso que eu quero fazer, vou tentar ajudar, vou fazer diferente, as coisas vão acontecendo, né? Eu acredito muito nisso e ele inova não só em desenvolver produto, serviço, mas em comunicação, ações de marketing, ações de marca, com a turma, né, com o time. Porra, ele passa a ser o filtro para tomada de decisão. O filtro para atrair e reter gente boa. É isso. Se o cara não tá engajado com o meu propósito, ele não entra. Ele não entra. Então, esse é o ponto que a gente começa a mostrar pro pequeno e pro médio, que ele não tem acesso a isso, ele desconhece, ou ele até conhece, mas não sabe como aplicar. Que a gente começa a introduzir um jeito diferente de fazer acontecer o negócio. Eu acho interessante porque, assim, apesar do propósito não mudar, o posicionamento, às vezes, a gente precisa mudar. Ah, total. E aí é um ponto que eu quero entrar já com o Lucas aqui também. Por quê? A gente na Plano B, há 10 anos atrás, quando a gente começou, o nosso propósito continua sendo o mesmo de hoje, né? Até pelo nome, acho que talvez é meio óbvio, de ser um Plano B para as pequenas e médias empresas também. A gente está meio que, né, focado no mesmo público dentro da área de marketing e tecnologia. Então, quando a gente começou, a Plano B ela tinha um propósito, e tem até hoje, que é um propósito muito claro, que é o quê? Pegar o que tem, que era disponível só para as grandes, e traduzir ou disponibilizar isso de uma maneira acessível, né, e óbvio, adaptável para o pequeno e o médio. Então, desde quando a gente começou em 2015, era esse o propósito. Mas o posicionamento nosso, a gente teve que mudar já algumas vezes, inclusive mudamos agora recentemente também, do ano passado para esse ano aqui. E essa questão de posicionamento, eu vejo que muitas vezes também é um desafio para as empresas. Tu conseguir se posicionar e entender, olha, é aqui que eu atuo. O meu propósito, eu quero mudar o mundo, mas eu atuo dentro dessa região, eu atuo focado nesse público. E eu acho que daqui é uma pergunta para ambos, né? Como que a gente consegue manter o propósito definindo um posicionamento? Seja para o próprio negócio ou seja para os clientes. Vamos ter um propósito bem claro, mas vamos manter o nosso posicionamento ou vamos adaptar o nosso posicionamento, porque durante os anos as coisas vão mudando, o público vai mudando, os clientes vão mudando, o perfil das pessoas vão mudando. Então, essa questão de propósito e posicionamento, como hoje vocês lidam isso na Lola, Lucas, tanto para vocês quanto para os próprios clientes, né? Aplicando nos próprios clientes. E talvez aqui já entre um pouquinho aí da metodologia de vocês ali também do Caos, né? Uhum. Cara, bem legal isso, né? O propósito é como tu fala, ele não muda. Né? É a tua vocação, é o teu talento, é aquele troço que se te tirar de ti, se perde. Quando a Lola nasceu, nós nos posicionamos como a primeira empresa gaúcha focada em rebranding. Esse era o nosso negócio, porque a gente fez o rebranding lá da Dueto, a gente era bom naquilo, beleza. E começamos há 1 ou 2, 3 anos muito focados. Primeiro, que a gente queria ser percebido como focado em rebranding. O que aconteceu? Ao longo do tempo, eu fui percebendo que a gente não estava transformando as empresas por meio das suas marcas e a gente foi incorporando novos produtos, novos serviços, né, para poder fazer aquilo. Chegou um período que a gente percebeu,
o que a gente está comunicando não é aquilo que a gente de fato faz, que isso é o posicionamento. E aí a gente foi, olha, nós vamos muito além do branding. Não é só branding que a gente faz, a gente também fala sobre negócio. A gente também fala sobre estratégia, sobre gestão. E aí, por muito tempo, a gente ficou na questão do ir muito além do branding. Hoje a gente está com outro posicionamento, que é um posicionamento mais atual, né? Que a gente quer fazer que o cliente se sinta realizado com o seu negócio. Por meio de todas as práticas que a gente faz, a gente quer ser percebido como uma empresa que ajuda o cliente a se realizar pessoalmente com o seu negócio. Porque muitas vezes chegam até nós, e por isso da metodologia, né? Gente que está no caos. Gente que está crescendo, consegue ter, mas, cara, eu não consigo sair da operação. Eu não consigo tirar férias. Eu tô no caos. Isso. Né? Aquela pessoa que não tem processo, não tem estrutura, não tem Exato. gestão de várias áreas, né? Tá ocupando tudo no colo dele, né? Ele é um gestor de cinco áreas, mesmo CNPJ, de tudo na cabeça dele. Tudo. Então, mas o que de fato eu quero mostrar para vocês, Thiago e Matheus, é que o propósito se manteve, mas ao longo dos 6 anos a gente começou a ser percebido e quis mostrar no mercado jeitos diferentes de ser percebido. Mas o propósito é o mesmo. Eu acho que o propósito ele nunca vai mudar, porque é o que tu é essência, né? Eu acho que outra coisa que é muito importante é tu entender muito bem quais são os teus valores, né? Teus valores pessoais, de fato, o que é inegável para ti. Porque toda vez que tu transgride um valor que é teu, e é muito comum a gente fazer isso, ele vai te machucando inconscientemente, né? Então, se tu tem bem definido teus valores, teu propósito, aí vem a parte de posicionamento. Como que eu transformo e entrego isso numa coisa de valor para alguém? Então, eu quero transformar a vida das pessoas na parte de comunicação, de marketing, eu tenho a ética, eu tenho o comprometimento, a responsabilidade de entregar, beleza. Como que eu vou me posicionar e comunicar de forma assertiva, né, de asserção, né, de ser firme, de ser bem claro, para o cliente entender de fato o que eu faço, e aí, claro, tu te adaptar, né, um empresário tem que ser um camaleão, te adaptar com as ferramentas e estratégias e conhecimentos do momento, né? Porque tu tem que sempre estar atualizado e fazendo dentro do que o mercado está precisando, mas tu usa o teu jeito de fazer, né? E como é que vocês fazem lá? Qual foi o grande desafio que vocês passaram na Plano B? Olha, para nós, na Plano B, a gente teve um desafio um pouco parecido do Lucas, né? Quando a gente começou com a empresa, com a agência, a gente começou focado, como eu falei, né? Ser um plano B para as empresas na questão do marketing digital. Então, a gente foi adaptando as entregas da época, e praticamente só tinha nas grandes agências, para grandes empresas, para o pequeno e médio. Seja questão de rede social, seja questão de anúncios, seja estratégias mais locais. Então, hoje se fala muito, né? Fazer negócio local, ainda mais depois da pandemia, né? Focar em negócios locais. A gente ia fazer isso lá em 2015, de uma maneira adaptada. Só que, a partir daquele momento, a gente começou a ter outras demandas. E aí, quando tu está no início, tu acaba, às vezes, tendo tu comete o pecado, o erro de vou resolver o problema do cliente. Bora. Então, precisa disso, a gente faz. Precisa daquilo, a gente faz. Precisa daquilo, a gente faz. A gente foi inflando o nosso leque. Isso, por um lado, foi bom, nos trouxe uma experiência, abriu novas portas, mas também cobrou um preço, que é o preço do quê? Tu precisa ter cada vez mais pessoas envolvidas para conseguir atender aquilo ali, porque tu tem uma demanda de marketing digital, às vezes, por um anúncio, é diferente de tu fazer um site, é diferente de refazer uma marca ou fazer uma marca nova. Então, na época, a gente começou a ampliar e trabalhar outras áreas também. Aí, o primeiro posicionamento que a gente teve que fazer uma grande mudança foi isso. Foi começar a dizer assim, bom, a gente vai ficar só como agência de marketing ou a gente vai começar a envolver tecnologia também, porque, querendo ou não, isso começou a ficar cada vez mais frequente. Eu preciso de anúncio, mas eu não tenho site, então faz o site, tá? Mas o site é um trabalho que envolve mais tecnologia, ou dá para dizer na mesma proporção, né? Tecnologia e marketing. Então, a gente começou a se posicionar como uma agência que era de marketing, mas que tinha tecnologia. Para não contar toda a história, né, e não ficar entrando em todos os detalhes, hoje a gente chegou num ponto de ter as duas empresas, que é marketing e tecnologia, literalmente separadas, que em determinados momentos elas atendem juntas, em determinados momentos elas atendem só com marketing, só com tecnologia, mas muito mais pro lado até da tecnologia.
Então, hoje a gente fala muito das MarTechs, né? Ou seja, empresas de marketing que são focadas em tecnologia. Como a gente foi também se posicionando para trabalhar mais com business performance, a gente acabou vendo que não tem como trabalhar com performance sem trabalhar tecnologia e dados. Então, hoje, o nosso último posicionamento aí, o mais atual, que é inclusive que a gente agora está mudando marca, vai fazer um lançamento oficial aí em breve, ele foi voltado mais para a tecnologia. A gente deixou de ser uma empresa de marketing para virar uma empresa de tecnologia para marketing, dá para dizer assim, né? Então, foi uma mudança bem considerável, de quando a gente começou para agora, óbvio, são 10 anos. Teve outras mudanças no meio do caminho, mas essa última agora, para nós, é que está fazendo mais sentido. E é interessante até, porque conversando com outros empresários da área, a gente tem alguns grupos, né, que são de pessoas do Brasil inteiro aí, que têm empresas, agências e tudo mais. Alguns relutaram por muito tempo ir para a área da tecnologia, e agora estão se vendo obrigados, porque com inteligência artificial, com tudo isso que está vindo, não tem como não se adaptar. Ou tu se adapta, ou tu meio que tu vai cair para o ostracismo, né? E não fugiu do nosso propósito, por quê? Hoje, com a inteligência artificial, principalmente, mas não só isso, né? A própria difusão aí da tecnologia ficou muito mais acessível. Então, a gente consegue ter a mesma tecnologia ou a mesma inteligência artificial que a grande empresa está trabalhando, a gente também consegue trabalhar para o pequeno e para o médio. Então, isso não fugiu do nosso propósito, a gente continua com o mesmo propósito, mas com uma organização interna completamente diferente. Marca completamente diferente, público-alvo completamente diferente, eu digo assim, de perfil de pessoas. Muda, né? Então muda, não adianta, é pequeno e médio ainda? Sim, é pequeno e médio, mas pô, tu vai entrar no pequeno e médio aí, tem Sim, mas qual uma variedade, uma variedade gigantesca. Sim. Então, foi um processo bem interessante, e é legal ver que é um processo que praticamente você, né, Matheus, e o Lucas aqui também estão tendo que fazer, ou fizeram, para poder hoje estar aqui e conseguir continuar crescendo o seu próprio negócio. Tem um planejamento até 2030, que também não é qualquer empresa que tem. A gente sabe que são poucas que olham para o futuro a longo prazo, alguns só olham para o próximo mês, né? Eu tenho que ter. É o mal e mal. Eu tenho que ter o caixa do próximo mês. Se eu garantir. Pagar as contas da folha. Pois é. Então, acho que é algo que, quando a gente para fazer, né? Essa reavaliação de posicionamento, sem deixar de lado o propósito, a gente também consegue ter uma visão a longo prazo, né? Médio e longo prazo, dá para dizer assim. Até aproveitando esse link aí de tecnologia, até antes de tu falar da tua metodologia, que a gente já conhece Deve estar todo mundo curioso já. Então nós estamos segurando pro fim aqui, né? Segurando de metodologia é muito interessante esse nome, a gente quer conhecer mais. Mas antes disso, a gente sabe que com a inteligência artificial, com o que a gente está vivendo nesses últimos 1 ano, basicamente, uma das áreas, finanças, foi muito impactada, várias áreas estão sendo impactadas de forma que aí quem souber aproveitar vai tirar proveito disso, quem não souber talvez vai ter que remar um pouco mais. Como que isso está impactando o negócio de vocês? O que vocês utilizam tecnologia dentro dos processos? Como é que vocês enxergam isso hoje? E também, principalmente para o pequeno e médio, que às vezes parece ser uma coisa do futuro, mas é uma coisa do agora. Né? Sim, legal. Vamos lá, para a gente chegar, se a gente pensando na estrutura da estratégia da Lola, tá? Para a gente chegar a 2030 e ser um ecossistema de soluções, a IA tem que estar nisso. Tem que estar lá. Não, cara, não tem muito como fugir. Pensando neste ano, a gente tem como um dos nossos objetivos lá, a nossa meta financeira, para chegar lá tem 3 pilares. A primeira é retenção dos clientes atuais, então assim, a gente não pode perder. A segunda é clientes novos, então como é que a gente vai fazer para ter clientes novos? E a outra é desenvolver novos produtos e serviços. Aqui na retenção de clientes tem um pilar tem uma aposta nossa bem grande, que é a questão de uso de IA. Hoje a Lola é serviço. Né? E, cara, eu sou cantado todo dia pela minha turma, falta mão de obra, precisamos de mais gente. E, cara, não vou botar mais, não vou. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer para automatizar, para melhorar a nossa produtividade, a performance. Então, o que a gente está fazendo, tá? A gente agora nós crescemos, né? E nós estamos fazendo a leitura de todos os nossos processos, tudo. E a gente vai olhar os gaps. A partir dessa leitura de gaps, a gente já tem um profissional que vai nos ajudar a ver onde é que a gente pode automatizar, onde é que a gente pode implementar a IA aqui para, muito além do ChatGPT, mas como de fato a gente pode deixar as coisas mais automáticas. Eu vejo coisas lá na empresa
Do tipo assim, a gente está com 30 grupos de cliente. A nossa líder de operação copia e cola quando a mensagem é para todo mundo. Copia e cola. Eu te falei isso, né, Thiago? Eu te falei. sim. Copia e cola para os 30. Cara, não, tá errado. Mas ao invés de ser uma iniciativa, um espasmo, tá bem, então vamos ver o que tá errado para a gente fazer um coisão só ao invés de umas coisinhas. E aí sim. Mas aí tem o ChatGPT, tem essas ferramentas tradicionais, né? Mas a automação cara, é apostaço. Só antes de, desculpa, só para aproveitar o gancho. E dentro dos clientes, vocês vão olhar lá o cliente, vocês mapeiam alguma coisa em sentido, vocês levam algum tipo de provocação para ele nessa frente? Mateusão, sim. Ocorre que o nosso cliente, ele não tem ainda a maturidade de entender onde pode ser inserido. Ele tá além do básico ainda. Aquém do básico. Sim. Então a gente tem que fazer uma série de outras coisas. Ele tem que entender de fato a estratégia do negócio dele, para ver como é que a IA pode ajudar no seu dia a dia. E internalizar isso para uma pessoa que sempre só fez porque fez é muito difícil. Então tem clientes que estão com a gente há 5 anos. Porque enxergam na gente esse aliado estratégico de mostrar assim, cara, não é por aqui, é por aqui. Lembra do teu propósito, lembra lá dos teus valores. A decisão tem que ser essa. Adotar IA aqui, vai ao encontro do teu propósito. Então é uma estrutura, né? Cara, o ChatGPT é basiquete, tá? Sim. Mas no processo como é difícil, ainda não tem. Até é interessante porque nessa parte, muitos têm falado da IA, e ela com certeza ela não só automatiza, como ela também hoje, ela cria coisas que talvez tu não teria ali o tempo ou a inspiração para criar, mas o Lucas tocou num ponto interessante. A automação, na verdade, nem sempre precisa da IA. Às vezes a automação de um processo ele pode ser sem a IA. Sim. O desafio que a gente vê muito acontecer, e daí também não sei se é o caso com vocês, Lucas, é o cliente ele não ter o processo. Perfeito? E aí esse é o desafio, porque assim, tu tem a ferramenta, que seria uma ferramenta de automação, por exemplo, tu pode conectar a inteligência artificial, ou tu pode trabalhar só com inteligência artificial, dependendo do caso, mas o cliente não tem o processo. E aí tu volta algumas casas, porque diz assim, bom, se tu não tem o processo, como é que tu vai automatizar algo que tu não sabe ou que não está bem definido? E aí isso vira um desafio. Vira um desafio para o financeiro, vira um desafio para a parte da gestão, vira um desafio como um todo. Por quê? Uma hora o cliente faz de um jeito, outra hora ele faz de outro, ele não mede nada, ele não tem nada definido. Então, se tu colocar a inteligência artificial ali, ou a automação, até para treinar ou para configurar, tu fica meio limitado. Então, acho que esse trabalho de visão, de entrar no cliente e fazer um apanhado inicial, antes de ir para, não, vamos já para IA, vamos já para tecnologia, vamos já para isso, também ele acaba sendo necessário, às vezes até mais importante do que chegar e aplicar a tecnologia, né, Lucas? Perfeito. É ter uma visão mesmo do todo do negócio, porque acho que é a mesma coisa nas finanças, né, Matheus? Pô, vamos colocar o sistema financeiro. Pô, o cara não tem não tem a parte financeira bem definida, não tem nem, tá ainda no papel. Como é que tu vai fazer isso dentro de uma empresa? É a base, né? Às vezes o cara, preciso ver a minha estratégia, eu quero crescer, eu quero fazer um negócio. Beleza, quanto é que tu fatura? Eu acho que... Por fora, por fora, tá. Quando começa com o acho, já tá errado. Tá, e o que tu gasta? Eu acho que eu gasto mais ou menos tanto. Tá, e quanto é que sobra? Tá, e qual que é a tua margem sobre cada produto? Não, eu marco 1,5 vezes. Então, cara, aí já começa pela mentalidade, né? Então tem que começar desde a base. Cara, tu quer crescer, tu quer te estruturar, tu quer fazer uma marca nova, tu quer ter um comercial bom. Não adianta ter um comercial bom se será que tu tá vendendo o produto certo? Será que isso ali vai te dar a margem? Daí não vai te corroer daqui a pouco o próximo budget para te investir de novo num travel pago ou melhorar um processo? Então essa parte básica que tem que trazer para o empreendedor, para ele sair de empreendedor para empresário, que é basicamente deixar ele de fazer e ele criar os processos, entender os fluxos, treinar as pessoas para te ter o básico para daí tu ir subindo a escadinha, né? Tu quer ver, Matheus? Eu trago aqui um negócio que tá acontecendo comigo lá na Lula, né, cara?
Eu sempre fui um cara muito ligado, assim, a números, né? Assim, faltar dinheiro é um troço que me deixa Comercial, né? pirado, cara. Me deixa pirado, assim. Se eu não consigo atrasar uma conta que eu já não consigo dormir. Mas para mim foi sempre mais e menos, o que sobra era aquilo. E aí, cara, esse trabalho que tu tá falando agora, eu tô começando a fazer lá na Rolo. Eu não sei quanto custa a minha hora, por exemplo. Eu não sei, eu não tenho esses números. Mas é um troço extremamente importante. Que agora eu vou começar. Margem de contribuição, como é que tu vai fazer? Vale aquele cliente entrar naquele preço? Se tá. Então, é um negócio que, e olha, eu não sou tanso, né, cara? Então, assim, eu tenho né, Sim, é quase uma análise crítica, já tem uma noção. mas as decisões financeiras lá é muito no meu feeling, no meu cheiro, e tá errado. Sim. Tá errado. Então, agora eu tô fazendo esse trabalho lá para que a gente não tome mais as decisões no feeling, né, mas sim naquilo que custa de fato. Por que isso? Porque eu quero entender para poder passar para o meu cliente. A melhor prática. A melhor, cara, vai por aqui porque eu também fiz isso. Eu também passei por isso. É a mesma dificuldade e superei essa parada. Exatamente. E essa parte de números, de racional, de análise crítica, não é só financeira, né? Vocês fazem parte de comercial, parte de trazer leads para dentro de casa, fazer conversão, tudo isso tem que ser muito baseado em informação, dados, né? Então, é algo que eu imagino que vocês devem ter muito essas métricas de conversão, de quantidade de fluxo, tudo mais. Vocês já tratam isso com os clientes? Vocês chegam a ter que ensinar eles essas métricas? Total. Tem clientes nossos que cliente falou, não sabe quanto fatura. É difícil. Chegou perto de. Né? Mês a mês, cara, quando a gente chega lá no caos, né, na metodologia, no que é de oportunidade de venda, eles falam assim, eu quero aumentar 20% do meu faturamento. Com base em quê? Se é para querer, então vamos fazer 1000%. Com base em quê? Porque querer também quero. Mas assim, quanto tu faturou historicamente? Aí vão para trás mente, lá não tem os dados. Né? Então, assim, é um desafio, gente. É um desafio trazer essa turma para além daquilo que já fazem, sabe? Mas esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel, é dar acesso para que eles consigam fazer. Bom, vamos entrar, eu acho que agora falar, então, já falou do do caos, mas vamos começar. Conta para nós aí, Lucas, como é que é a metodologia e o porquê do nome, né? Que eu sei que cada letra aí tem um porquê. Então vamos compartilha aí com o pessoal para eles conhecerem, que deve ter muita gente já curiosa aí para saber o que é esse caos que vocês levam para dentro das empresas. Legal. Bom, tudo que tem método funciona e diminui a fricção da venda, né? Então, 3 anos atrás eu comprei a gente já existia, não era Caos, que era o nome, mas se chamava Playbook da marca. E aí eu comprei uma mentoria de vendas para poder entender melhor vendas e como é que a gente poderia melhorar a performance de vendas da Lola, né? E nessa mentoria, o mentor lá, que era o Giovanni, ele falou assim, vocês precisam ter método no negócio de vocês. E esse é um negócio que a gente ensina para os nossos clientes também, né? Então, o método, ele tem um início, um meio e um fim. A pessoa, ela entende melhor onde ela está para que vislumbre melhor onde ela possa e pode chegar. E aí a gente eu escutei aquele negócio, eu falei, como é que... Porque a gente já tinha um playbook, a gente já tinha um framework, né? Só que ele não estava organizado num método. E a palavra que mais surge da turma que eu converso, dos gestores, é caos. Cara, eu tô no caos. Eu tô no caos. Eu tô no caos. Tô no caos, tô no caos, tô no caos, tô no caos. E aí eu falei, eu preciso aproveitar essa palavra para que mostre para eles que tem um caos bom aí, né? Sim. Que a partir do que aquilo que eles percebem, eles conseguem dar para melhorar. Então, o que a gente fez foi encaixar toda a nossa jornada, todo o nosso playbook no caos. Então, o caos hoje, turma, o que é? Ele é o nome do nosso método que tem 4 pilares. Clareza, autoridade, oportunidade de venda e sucesso em gestão. Clareza nada mais galera, que definir toda essa estratégia da marca. Quem eu sou, para onde eu quero ir, como eu vou fazer para chegar lá, quais são os meus diferenciais, princípios de
quais são o meu conjunto de princípios e valores, Golden Circle, tudo aquilo para entender o business de fato, posicionamento. Aí, em paralelo, a gente vai alinhar a operação, vai definir quais são as áreas que tem, qual é o papel de cada área para que o propósito aconteça. E começamos a tirar do gestor aquilo que está na cabeça dele. Documenta-se e registra-se. Só que não adianta ter só o processo se não tiver gente. Então, a outra fase da clareza é fortalecimento cultural. Então, a gente ajuda o pequeno e médio gestor a fazer com que o time dele viva de forma intencional a cultura que ele quer viver. Eu sempre falo assim, cara, tu chegou às 9 horas para a reunião. Eu tenho certeza que 9 horas, que comprometimento é um negócio que tu não abre mão. Como é que tu faz lá, o estagiário, que está home office, viver o mesmo comprometimento que tu? Então, tu tem que ter rituais de gestão para isso. Então, C de clareza é essa parada aí. Em paralelo, a gente vai construir o A de autoridade. É expressar essa marca para o meio verbal e visual, posicionar ela com práticas e ferramentas para que o cliente considere mais ele na hora da compra. Em paralelo, surgem mais oportunidades de vendas, que é o O. O nosso cliente, Matheus, ele não sabe vender. Ele tira pedido. Né? Ele recebe a demanda pelo Zap e já responde por ali. Custa tanto. Poxa, eu não posicionei meu negócio, não gerei autoridade, não tenho meu funil de vendas, eu não tenho um processo, não perguntei o que o cara queria, qual é que era a dor dele, o que ele precisava, qual era a urgência, as implicações positivas, as negativas. Eu não entendi nada. Então a gente pluga nele o sistema de conversão de vendas para que ele venda melhor. Ao invés de vender a 1.000, começar a vender a 1.500. Porque em paralelo eu já comecei a gerar autoridade. E o último pilar, cara, que é o S de sucesso em gestão, que é muito o que eu vivo hoje no meu negócio. Que é criar um sistema de trabalho onde permita com que o meu time esteja lá hoje, tocando a operação, fazendo o que tem que fazer, as entregas que tem que fazer, sabendo onde eu quero levar a Lola e permitindo com que eu participe de podcasts, né? Leve a palavra da Lola, né, adiante em outras entidades, faça reuniões, participe de cargos de gestão em outras entidades, porque isso é estratégico para o meu negócio. É isso que a minha empresa me paga. Se eu não fizer esse troço, ninguém vai fazer. Então, é isso que é o caos que a gente ensina, inclusive o nosso cliente. Aplica o caos para sair do caos. Aplica o caos. É o caos. É o caos bom. Todo caos gera uma oportunidade, então tem que saber usar ele. Exatamente. Muito legal. Bom, eu tenho uma outra questão que eu acho que é até um pouco mais pessoal, Lucas, mas que eu acho que é interessante aqui, bem válido, porque eu tenho uma questão muito própria minha, que eu sempre estou estudando alguma coisa. Sempre. É muito difícil eu não ter um curso em aberto, eu não ter algum livro em paralelo que eu estou lendo. Até livro, às vezes eu sou meio dislexo, né? Começa a ler um, depois o outro, depois o outro. Eu tenho uns 4 lá em paralelo e ainda misturo os assuntos, se me deixar. Mas curso, eu sempre tenho alguma coisa em aberto. Eu gosto de estudar, e isso é até uma coisa que, infelizmente, a rotina do dia a dia, às vezes, ela nos limita um pouco, mas eu sempre tenho algum estudo. A IA ajuda bastante, nós até estávamos conversando sobre isso quando a gente estava vindo para cá hoje, e eu percebi uma coisa, tu comentou de 2 pontos aí que foram bem interessantes, acho que foram bem chaves para o teu negócio e para essa liderança de sucesso, que foi aquela primeira designer de serviço que vocês pegaram, e agora também tu falou de uma outra mentoria. O quanto isso para você, hoje daí falando como pessoa, não como um Lola, como um Lucas, né? Como isso faz parte do teu dia a dia? Porque pelo que eu entendi, tu já é uma pessoa que também investe bastante nisso, conhecimento, estudo, aprimoramento, o famoso afiar o machado, né? Então, como é que é essa tua rotina? Como é que tu faz para encaixar isso? Porque pelo que eu percebi, foram pontos chaves aí que vocês foram em busca, né, desse conhecimento e impactou diretamente o próprio negócio, né? Seja para posicionamento, para definição da metodologia, para iniciar lá o próprio negócio da Lola. Então, um pouquinho mais sobre essa questão de como é que é essa parte do aprimoramento próprio, como gestor, como líder, no meio dessa rotina de empresário, de estar envolvido em mais do que um negócio e organizações. Então, traz um pouquinho melhor. Acho que isso também é legal compartilhar com o pessoal, porque faz parte da minha rotina, faz parte da rotina do Matheus também, que eu sei. Então, acho que é interessante a gente também falar um pouquinho disso, porque às vezes o empreendedor, ele
ele mergulha muito no próprio negócio. Ainda mais quando se gosta. Eu falo assim, eu falo por mim, né? Eu gosto tanto que às vezes eu perco tempo de quantas horas eu tô trabalhando. Mas precisa tirar um tempo para isso também, né? Para afiar o machado, se afastar um pouco do negócio e aí também se aprimorar. Cara, assim, isso é um valor da Lola, tá? Buscar conhecimento. Conhecimento, exatamente, né? Conhecimento é fundamental para nossa operação. Por quê, né, turma? O que eu percebi, assim, né, Matheus? O meu momento de estudo é no exercício. Eu meto um podcast aqui, ou compro eu tenho plataformas de assinatura, né? Tem um Novo Mercado que eu gosto muito, assim, de escutar. Então, eu meto aqui e fico correndo e entendendo, internalizando aquela parada. E eu percebi até um dia, cara, que eu falei, porra, só eu trago coisas na minha empresa novas. Não tá legal. Eu preciso que todo mundo faça isso. Então a gente implementou um novo valor lá. Conhecimento é fundamental para a nossa operação. E aí a gente tem rituais de cultura que trazem, né, que faz com que a turma traga aqui o que aprendeu, o que estudou. Mas então, exercício é um negócio que é o meu momento de estudo e eu gosto muito de escutar a turma do G4 Educação. Uma vez por ano eu vou para lá. Legal. Né, já fiz imersão em sales deles. Vou naquele evento que tem anual, se não me engano, é o Journey. Não sei. Gosto muito da turma do Roy Hunters, né, que é um podcast que tem ali que fala muito sobre marketing, sobre branding, né. A gente assina o Novo Mercado, que é uma plataforma de marketing digital. A gente assina a Brandster, que fala sobre branding, né, identidade de marca, posicionamento. E podcasts no geral, assim, né. Mas o meu momento de estudo é o exercício. É a hora que eu consigo parar eu mesmo, Sim. né, e Se concentrar, ficar no presente ali. Uma otimização de tempo também, né? Querendo ou não, tá fazendo exercício tanto do corpo quanto da mente. Não, e esses dias é muito engraçado, né, porque fiz um stories, indo pra esteira, e aí no grupo da empresa já começou, depois vem ideia. Se preparem, porque o ano vai voltar com ideia. Porque acontece isso, né, sair daqui pensando sobre isso, o que vocês acham? Né? Então é trazê-los para a decisão também, não só determinar. E é impressionante, cara. É momentos assim que me trazem minhas ideias também. É quando eu tô na bicicleta ou quando eu tô... Cara, às vezes eu tô lá ajudando minhas coisas, lavando uma louça, uma coisa. Tu tá ali assim num momento meio... Tu deu uma relaxada e as coisas fluem, né? Então o movimento, esse sair um pouco da operação, tu dar uma volta, tu fazer uma coisa um pouco diferente, vai te trazer oxigenação e vai te trazer ideias novas, né? Que tu tem que aproveitar para alimentar. E é muito bacana, assim, essa questão do podcast. Hoje tem muito conteúdo que tu não pode dizer, hoje, não tem como estudar, não tenho tempo. Hoje tu tem muitas possibilidades. Eu vejo muito podcast substituindo palestra aí. Sim. Tipo assim, Com certeza. Né? Exatamente. Com certeza. E de qualidade. Não, muita gente de alto nível, né? O podcast eu acho interessante também porque, diferente da palestra, claro que tem uma organização, nós mesmos aqui a gente, né, tenta se organizar para fazer, mas o podcast parece que é um conteúdo às vezes mais orgânico, dá para dizer assim, né, uma coisa mais natural. A palestra, às vezes tu tem toda uma organização, tu tem os slides, tu tem um storytelling, script bem definido, e no podcast tem muitos que tu vê que realmente é a pessoa ali compartilhando o dia a dia dela, uma coisa mais aberta, não tão estruturada, digamos assim, de apresentação de conteúdo, e muito mais do dia a dia, que é o que a gente tenta trazer aqui também, né? O próprio dia a dia, sem muito, teoria, assim, sabe? Aí viraria aula, né? Nada contra, mas acho que o podcast também tem um viés muito interessante por causa disso. A leveza. A leveza, exato. Isso tá ali porque tu te interessa com a pessoa e com o assunto, né? Exato. E aí, fazendo mudando um pouco um assunto, eu tenho eu acesso pouco as mídias digitais, até um ponto que eu tenho que melhorar. Mas eu uso muito o LinkedIn, né? E hoje tu vê muito na parte comercial, principalmente, o pessoal lá divulgando, SDR acabou, outbound não existe mais, não sei o que, inbound não é mais isso, é aquilo. Então tu tem 1000 pessoas falando um monte de coisas sobre métodos e técnicas e ferramentas de prospecção e gestão do funil de venda, né? Hoje, dentro do que tu vive no dia a dia, dentro do que faz parte do pequeno e médio, assim, qual que são as dicas que a gente gosta de compartilhar com a audiência? Quais são pequenas dicas, insights que vale a pena passar aí para quem está nesse momento, nessa dificuldade?
Cara, vamos lá, dentro do né? A gente tem 3 fases. A fase 1, que eu acredito que é a que a gente pode falar bastante aqui, é entender de fato, assim, quais são os teus números, né? Quanto tu quer vender, começar a botar um funil de vendas, follow-up, né? Uma estratégia de fato de vendas. E tem um negócio que eu gosto muito de usar, tu falou no LinkedIn, né, Matheus? Que é a social selling, né? Eu sempre questiono os nossos clientes assim, cara, o que tu faz quando tem um seguidor novo na tua rede social? Nada. Então vai lá, começa a receber 5 seguidores novos por mês. São 5 possíveis novos leads. O cara não vai entrar no perfil da contabilidade, por exemplo, sem ter algum interesse. Então vai lá, cria uma conversa interessante com o teu seguidor, vê o que ele está fazendo ali, o que motivou ele te seguir, arrasta, tenta entender o problema dele, tenta arrastar para o WhatsApp, marca uma reunião. Lá na Lola, isso é uma prática muito comum, né? A gente tem uma estrutura de conteúdo bem legal no nosso Insta e a gente já fechou muito cliente por conta dessa prática de social selling. Vê quem chega na rede social, quem passa a te seguir, eu entro dentro do perfil daquela pessoa, vejo o que ela faz, se ela é dona, se ela, né, qual é o trabalho, vejo que tem fit com o nosso negócio e chamo ela no direct. Cara, e aí, beleza? Vi que tu começou a seguir a gente, pô, muito legal. Curti muito aquele conteúdo que tu postou sobre isso, isso, isso. Então, criar rapport com o lead, né? Mas me fala, o que te fez passar a seguir a gente até aqui? Aí ele, gostei, não sei o quê, tô passando por um momento. Legal, então, ó, a gente faz, depois de ter ajudado mais de 250 gestores com as mesmas dificuldades que tu, tenho certeza que a gente também pode te ajudar. Bora marcar um bate-papo? E é um cara que, se eu não tivesse esse racional, ia estar me seguindo e provavelmente nunca me chamar. Isso. Então, cara, social selling eu acho que é uma técnica muito legal que dá pro gestor mesmo fazer, pro dono da empresa. Ele olha o Insta todo dia. Porra, gasta 20 minutos para ver se o cara é ou não é e tenta chamar pra Mas pode rir, quer responder comercial, depois segue também, se for o caso. É né? isso. Então, o feeling, acho que é interessante isso, né? O feeling do gestor ali é legal, porque realmente a pessoa começou a te seguir. Ela já abriu uma porta gigantesca, que é o próprio perfil dela. Claro que às vezes tem pessoas que não são muito de usar a rede social, não tem ali talvez muito conteúdo, mas a maioria, hoje, alguma coisa ela vai te entregar ali. Ou um gosto, ou uma preferência, ela pratica um esporte, ou a empresa, né? Muitos já botam até a empresa que fazem parte, e já consegue descobrir qual que é a empresa que ele faz parte, o negócio dele e tudo mais. Então, poxa, é uma baita porta de entrada. Às vezes é só saber aproveitar a oportunidade, que é uma coisa que não tem nada de muito inovador, né? Zero. É fazer o básico. Fazer o básico. Bem feito, mas é fazer o básico. Mas é aquela visão estratégica, a maioria pensa que é perda de tempo, não vai dar tempo, vai demorar, né? Porque o cara tá imerso no problema do dia a dia. Mas, por exemplo, tu tirar 1 hora do teu dia para te fazer social selling é a agenda estratégica do CEO da empresa, do dono da empresa, né? E não precisa nem ter uma IA para isso. Até pode colocar depois, se quiser, né? Mas eu acho que pelo volume e pela questão do feeling mesmo, É isso. cara, faz manual. E ó que eu tô jogando contra. Mas eu acho que a IA ainda depois. Exato. Aí depois, talvez que tu validou e tu Testa o processo. Tu testa o processo, exatamente. Aí tu pensa em colocar uma IA. Até porque, não sei se vocês viram, mas a própria Meta agora disponibilizou Studio IA. Fica uma dica aí também pro pessoal, para te criar o próprio agente dentro da Meta. E tu conecta ele no teu Instagram e Facebook. Então, tu não precisa mais fazer um agente hoje numa ferramenta externa, conectar isso, aquilo, aquele outro. Tu pode fazer ele ali dentro. Nativo. Eu estava testando ontem e funciona muito bem. Poucas configurações. Não está ainda no WhatsApp. Eu só vi para Facebook e Instagram. Studio AI da Meta. Todo mundo de grátis. Tu entra lá, tu consegue conectar. Tu vai fazer um treinamento ali. Tu pode botar exemplos de perguntas e respostas para poder ajudar no treinamento. Tu dá um contexto para ele. E aquilo ali serve como um agente para fazer atendimento para quem te mandar direct. Se eu não me engano, até para comentário. Não testei ainda essa parte, mas para conversas no direct. Chat nativo. Isso aí, nativo. Bem interessante. Fica a dica aí pro pessoal também, para não dizerem que vai levar muito tempo e não sei o quê. Tem como fazer também. Depois de validar o processo e fazer umas vezes manuais, dá para automatizar e de uma forma muito prática, porque tu não precisa nem ter um mega conhecimento de prompt, de ad, não sei o quê, não. O estúdio é intuitivo, bem intuitivo. Boa. Bem interessante.
Bem bacana, cara. A gente já tá indo pros minutos finais, né? Passa muito rápido, sempre Passa, rápido, que a gente tem uma hora a gente nem acaba conseguindo querer falar tudo, né? A gente tava antes, daqui a pouco abrir um vinho, uma cerveja, um negócio, ficar conversando, fica horas, né? Porque quando a gente quer empreendedor, a gente depois das gosta, né? gravações. É, depois tem das gravações. né? A gente que empreende, que tá ali no dia a dia, acho que é da natureza, né? Tu gosta de ouvir os outros, gosta de ver histórias, daí tu já começa a pensar sinergia, tipo, podia fazer um negócio assim, assado. Se identifica. E se identifica, né? Então, eu acho assim, como a gente tá nos últimos minutinhos, Lucas, primeiro agradecer demais a tua visita. Foi muito, muito bacana conhecer um pouco mais da tua história, a origem do teu negócio, um pouco da tua trajetória, da tua esposa, da tua filha. Então, parabéns mesmo pela essa trajetória, esse teu negócio. E a gente deixa aí uns minutos para te fazer teu pitch, falar um pouco mais da Lola e passar a tua mensagem final. Não, entrei em contato com vocês lá, falei, quem quiser conhecer mais, tanto da metodologia, da empresa, então fica à vontade. Boa, então tá. Então, respondendo, né, agradecendo também a presença aqui, turma, muito obrigado pela conversa tranquila, né, bem, muito, muito despojada. A gente tá no Instagram, né, @tudo.lola, a gente tá no nosso LinkedIn, Lola Marcas em Transição, a gente tá no nosso site, tudolola.com, a gente tá em tudo aí. Tem o meu Instagram também, que eu sou bem ativo lá, é o Lucas _Lola, Lucas da Lola. Então pode me chamar lá, tô sempre muito, muito ativo no Instagram, tá? E a gente ajuda então, né, turma, pequenos e médios gestores a crescerem o seu negócio, a sair do modo apaga-incêndio, a estruturarem ele, né, com práticas, com ferramentas que proporcionem com que o gestor saia da operação, né? A empresa dele paga para ele crescer o negócio, não para ele estar ali fazendo microgerenciamento. Só que ele não sabe como fazer isso. E a gente vai lá e ajuda essa parte toda do negócio. Perfeito. Bom, Lucas, obrigado pela participação. Parabéns pela Lola, pela carreira aí empreendedora e ser um líder de sucesso, né? Fazendo jus aí ao nome. Então, agradecer, obrigado pela tua presença aqui, foi muito bom, foi um papo bem descontraído. Eu sou o Thiago, da agência Plano B. Quem quiser também nos conhecer um pouco mais, fica ali o @plano_agência no Instagram, ou também nos encontra lá no agenciaplanob.com. Vai conhecer um pouquinho mais aí do nosso trabalho, da parte de business performance, principalmente a parte de ferramentas aí, para auxiliar, seja no comercial, na gestão, no marketing e de tecnologia, para os pequenos e médios negócios também, tá? Então, obrigado aí pela participação, deixar agora também o Matheus aqui fazer os agradecimentos finais e agradecer também a Fórmula aqui, que é os estúdios onde a gente sempre está aqui fazendo esses episódios tão bacanas aí, tão bons. Boa, não. De novo, Lucas, obrigado, sucesso para ti, vamos conversar mais vezes. Tiagão, valeu de novo a parceria de mais essa semana, mais esse episódio, foi muito legal. Agradecer a Fórmula Digital, Maurício Tavares, por esse ambiente maravilhoso, um atendimento de alta qualidade, um podcast de primeiro nível, então venha conhecer mais aí com eles. E falar um pouco do meu negócio, a Rosseto Lorenzi. Nós somos uma empresa de consultoria, assessoria, que trabalha a estratégia e a gestão do seu negócio, seja a parte financeira, parte de crescimento, quer crescer sua empresa, quer arrumar as suas finanças, quer gerar mais lucro, mais caixa, quer, assim como o Lucas, sair do teu do dia a dia, do apagar o incêndio, conseguir de fato transformar-se em empresário e não mais empreendedor. Procura a gente na Rosseto com 2 S's, 2 T's, Lorenzi, com Z de zebra e de igreja no final, .com.br/LP. Pode achar a gente também nas redes sociais, Rosseto e Lorenzi, no Instagram, e pode achar o meu LinkedIn, Matheus com th.lorenzi. Lá tem bastante conteúdo que eu posto também semanalmente. Mais uma vez, obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar.
É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades.